Shabbat Shalom, é uma alegria poder estar com todos vocês. Irmão Zilmar, seja bem-vindo. Se eu deixei alguém para trás, me perdoe, é que muitas vezes eu não consigo ver todos, né? Na chamada que nós fizemos para o estudo de hoje, nós falamos o seguinte: um seguidor de Yeshua, de Jesus, ele pode se unir ao judaísmo messiânico ou ao judaísmo nazareno? Por quê? Quando você vê hoje, espalhado por todos os cantos aí, sinagogas se intitulam judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. Eu vou explicar aqui, em poucas palavras, o significado disso. O judaísmo messiânico, eles maqueiam a Trindade. Eles não admitem a Trindade explicitamente, mas é meio maquiado. O judaísmo nazareno, eles são unicistas. Eles acreditam que Jeová é o mesmo Jesus e é o mesmo Ruach Kodesh, é a mesma pessoa. Nós não vamos entrar nesse detalhe, porque nem tempo para isso nós temos hoje. E muitas pessoas, elas, quando vão buscar suas raízes hebraicas da fé, a sua judaicidade, né, muitas pessoas aqui, elas vêm para Techuvá porque alguém disse para ela que o sobrenome dela era um sobrenome judaico. E realmente, muitos dos nossos irmãos aqui têm uma judaicidade. Né? Eles são descendentes de cristãos novos. Quem foram os cristãos novos? Cristãos novos foram judeus que se acovardaram, rejeitaram Jeová e aceitaram a Igreja Católica para não morrer e não perder seus bens. Então, ser um cristão novo não é um bom negócio, porque é um traidor da fé. E eles realmente fizeram isso. Existe uma relação de sobrenomes, e muitos deles vieram para o Brasil, que ainda era uma colônia, né? E aqui eles puderam se ocultar. E eles esconderam dos seus filhos e netos quem eles eram. E os seus filhos e netos cresceram como católicos. E como católicos, eles passaram a sua crença para os seus descendentes. Quando, no século XIX e XX, o movimento protestante, que nós chamamos hoje de evangélicos, vieram para o Brasil, muitos desses que eram de sangue judaico, só que não sabiam mais, aderiram às igrejas evangélicas, né, os protestantes. Nos anos 70, 80, inicia-se no mundo, através de alguns judeus que já eram cristãos, Jesus for Jews, ou seja, Jesus para os judeus. Eles começam então a fazer um ministério para pregar Jesus para os judeus. Nos anos 90, inicia-se missões judaicas, principalmente aqui em São Paulo, nas igrejas reformadas. Então tinha missão judaica na igreja batista, na igreja metodista, na igreja presbiteriana. Os pentecostais nunca quiseram, eles sempre tiveram pavor do povo de Israel. Seja bem-vindo, irmã Laura. Sempre tiveram pavor. E essas igrejas reformadas, que eu falei agora, batista, metodista, presbiterianos, eles começam com missão judaica. Mas qual que era a missão deles? Era pegar um judeu, fazer ele aceitar Jesus e fazer ele tornar-se um batista, um presbiteriano, né, ou um metodista. A ideia era essa. A Sheolan nasceu dentro de uma missão judaica, lá na Igreja Batista da Liberdade. Porém, quando nós percebemos o intento e o objetivo, nós falamos, não é o nosso propósito. Nós queremos que os judeus aceitem Jesus, mas que eles continuem praticando a fé do povo de Israel.
E nós saímos dali. Outros que estavam conosco também saíram. Pouco tempo depois, esses grupos acharam que eles não deveriam ser próximos dos cristãos, mas deveriam estar mais próximos do judaísmo. É aí que nasce o judaísmo messiânico e o judaísmo nazareno. E eles começam a se aprofundar no culto do judaísmo ortodoxo. A tal ponto que você vai ver, se você assistiu algum vídeo, já assistiu, assiste, você vai ver que esses grupos, se eles não tocarem o nome de Yeshua, você vai pensar que é um culto do judaísmo ortodoxo. Porém, é incompatível um crente em Jesus, em Yeshua, praticar as crenças do judaísmo. É simplesmente incompatível. Por quê? O judaísmo nunca foi a religião do povo de Israel. Sequer existia. Desde Moisés, 1.500 anos antes de Yeshua, tá? Até o século II depois de Yeshua, não existia judaísmo. O que existia eram seitas de todo tipo. Fariseus, essênios, betusianos, herodianos, sicários, e vai embora. Os mais ferrenhos inimigos de Yeshua eram os fariseus. Eles proporcionaram todo tipo de perseguição. Eles conseguiram convencer as autoridades, os saduceus, que eram os sacerdotes, a matar Jesus. Eram eles que ficavam perseguindo Jesus na sua pregação. Em todo lugar que Jesus ia, aquele grupo de judaizantes ali, aquele grupo de fariseus ficavam ali nos seus pés. Porém, Yeshua não deixava por menos. Nós temos que trazer a personalidade de novo de Yeshua para a realidade. Muitas pessoas pegam Jesus pacato, passivo, calado, e não era assim. Yeshua era um homem que foi lapidado pelo Ruach Kodesh. O próprio Deus, ele era o primogênito da criação. O Filho de Deus, o primogênito, o primeiro. Quando eu falo isso, não estou falando de trindade, ele não é a segunda pessoa da trindade. Ele é o primeiro, o primogênito da criação. A menina dos olhos de Deus. E os fariseus perseguiam. E quando você vai para os evangelhos, você vai ver isso. Em Mateus capítulo 15, versículo 3, nesse capítulo 15, os fariseus começam a criticar os discípulos por não fazerem a lavagem ritual das mãos. E só que eles dizem o seguinte: os seus discípulos, prestem atenção, olha o que ele diz. Seja bem-vindo, irmão Freitas. Os seus discípulos não seguem a tradição dos anciões. Eles não disseram, não seguem a tradição da Torá. Porque não é da Torá esse texto. Porém, Jesus responde: vocês transgridem a Torá por causa da vossa tradição. Ou seja, aquele que segue tradição transgride Torá. E as tradições naquela época eram leves, foram piorando. No Yom Kippur, eles pegam uma galinha na mão, ficam rodando na cabeça, caparó, depois fazem um sacrifício, um absurdo, né? Aquela história que aquelas pessoas da religião afro fazem oferendas com galinha, os judeus também fazem. Então o judaísmo trouxe tradições babilônicas para a sua crença. E Yeshua foi contra eles. Em Mateus, capítulo 22, não, perdão. Deixa eu pegar aqui, deu um branco agora, perdão.
Mateus 22. Depois eu leio o texto. Mas vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Agora, Yeshua está na presença do Pai. E ele volta e vai até João na ilha de Patmos. João, ele está ali isolado. E ele foi para ali para poder fazer como se diz, um detox de todas as coisas, né, que ele tinha. O trabalho dele era muito exaustivo, as pessoas, tudo. Então Deus permite que ele vá para aquele local e ali, o que acontece com ele? Ali ele recebe uma visão. O próprio Senhor Yeshua se apresenta para ele. E no capítulo 2, versículo 9, olha o que o próprio Yeshua vai dizer para João. E aí vem uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês também. Por que será que ele falou isso? Olha só. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Sei como aqueles que afirmam que são judeus. Aqui significa aqueles que praticam, que dizem que guardam a Torá. Mas não são. Falam mal de vocês. De quem? Dos seguidores de Yeshua. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Eles pertencem à sinagoga de Satanás. E no capítulo 3, versículo 9, escutem quanto aquela gente que pertence a Satanás, aqueles mentirosos que afirmam que são judeus, mas não são. Ele se refere por quê? Porque eles diziam ser judeus, porque nós guardamos a Torá. Então nós somos judeus. E as pessoas hoje acreditam que porque eles ficam correndo atrás da Torá, dentro de uma sinagoga, beijando, lá aparecendo uma procissão católica, eles acham que são judeus, mas não são. São do engano, que a palavra Satanás aqui é do engano. Tá? Lembrei do texto, é Mateus 23, 33. Olha o que o Senhor fala. Cobras venenosas, ninhadas de cobras, como esperam escapar da condenação do inferno? Se você ler o capítulo 23, você vai ver que ele está falando de quem? Dos fariseus. E esses fariseus, no século II, como nós já falamos, tem no livro, tudo, eles fundaram o judaísmo. O judaísmo é arqui-inimigo de Jesus. E agora, de uns 10 anos para cá, talvez, um pouco mais, um pouco menos, o que aconteceu? Messiânicos que acreditavam em Yeshua adotaram o nome judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. Porém, esses movimentos, com todo o respeito que eu tenho pelas pessoas, não pela doutrina, porque não são doutrinas bíblicas, essas pessoas, o que elas fizeram? Elas começam a achar que servir ao Senhor Yeshua não faz dele um judeu. E eles querem ser mais judeu que o próprio primeiro-ministro de Israel, o Bibi. E eles acham que eles têm que ser judeu, e para ser judeu ele tem que rejeitar Jesus. E essa moça que eu falei antes do nosso estudo, no início, ela usou Isaías 53, e eu vou ler com vocês. Nós já lemos aqui um outro estudo anterior, mas se faz necessário como eles se levantaram para começar a atacar o nosso Messias, então nós vamos falar que eles estão enganados através da prova. Eu vou fazer a leitura rapidamente. Isaías 53. Quem poderia crer naquilo que acabamos de ouvir? Quem diria que Jeová está agindo? Pois Jeová quis que seu povo aparecesse,
como uma plantinha que brota e vai crescendo em terra seca. Ele, presta bem atenção aqui, ele não era bonito, nem simpático, e não tinha nenhuma beleza que chamasse a nossa atenção, ou que nos agradasse. Isso aqui é muito interessante, porque nós somos muito visuais, né? Se nós chegamos numa sinagoga grande, toda dourada, toda magnífica, é aqui que eu vou ficar. Mas se você chega num lugar simples, com pouca gente, você diz, aqui? Lembra quando Filipe encontrou Jesus, disse, pode vir alguma coisa que presta de Nazaré? Porque quando ele olhou para Jesus, falou, não é possível que ele seja o Messias. Não é isso que eu estou esperando, nós estamos esperando um homem alto, forte, montado num cavalo branco. Esse sujeitinho aí vestido com uma roupa ruim, sandália, empoeirada. Então, mas já havia sido profetizado. E ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Então, Isaías já disse, ele não era uma coisa que a gente tinha interesse nele. E quando nos aproximávamos, nós queríamos alguma coisa dele, mas não queríamos ficar com ele. Quando as pessoas queriam milagres, eles iam até ele. Depois, você encontra o cego Bartimeu depois do milagre em algum lugar? Não. E outros que receberam, os leprosos, os 10 leprosos, apenas um voltou. Então as pessoas usavam ele, mas não queriam ficar com ele. E eu falo para você, e você? Talvez age assim? E eu? Será que eu estou agindo assim? Olha como ele diz aqui. E ele foi rejeitado e desprezado por todos. E ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem bem olhávamos. Nós o desprezávamos. No entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das nossas próprias culpas, que Deus estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados. Estava sendo castigado pelos seus pecados. Por nossa causa, nas nossas maldades, nós somos curados pelo castigo que ele sofreu. Somos sarados pelos ferimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido. Interessante, né? Quando a gente olha isso aqui, poxa, ele está falando de mim aqui. Cada um de nós seguiu o seu próprio caminho, mas Jeová castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. E ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente e não disse só uma palavra. Ficou calado como um cordeiro que foi morto, como uma ovelha quando corta a sua mão. Até aqui, se você ler em outras versões, ou mesmo nessa, eu posso até dar uma manipulada para dizer que é o povo judeu, que sofreu no Holocausto, nas perseguições, e não abriam sua boca, né? Lá onde eles eram presos ali, naqueles lugares horrorosos, eles eram muito mais gente do que os guardas. Eles poderiam simplesmente tomar os guardas, as armas, e ir embora. Mas se acovardaram, se calaram. Né? E aí o que acontece? Talvez, não, mas não podia. Não, eu sei que eu vou morrer, você vai morrer. Então eu parto para cima daqueles camaradas, alguns morrem, mas os outros vivem. Até aqui eles dizem, não, isso aqui está falando de Israel. Então esses apóstatas dizem que está falando de Israel, e não é. Porque vocês ouviram a leitura. Ele foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou. Opa!
com quem ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos. Foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Opa! Que história é essa que os judeus foi morto pelo pecado do povo? Quer dizer que judeu faz expiação? Se eu morrer, eu vou expiar vocês? Que barbaridade é essa? Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do povo. Agora tem um detalhe. Foi sepultado ao lado de criminosos. Foi morto ao lado de criminosos e foi enterrado com os ricos. Presta bem atenção. Daqui para baixo, dos versículos 8, mata essa ideia absurda dos apóstatas que abandonam Yeshua, dizendo que Isaías 53 refere-se a Israel. Né? Foi sepultado, morreu e sepultado ao lado dos criminosos. Foi enterrado com os ricos. Embora nunca tivesse cometido crime nenhum, nem tivesse dito uma só mentira. Aí. Falar que um judeu não fala mentira? Falar que um homem comum não fala mentira? Que mentira é essa? Algum de vocês aí nunca contou uma mentirinha? Deixam de ser mentirosos. Todos nós mentimos. Mesmo para resolver alguma situação nossa, nós inventamos uma historinha. Tá? Jeová Deus diz: eu quis maltratá-lo, quis fazer sofrer. Ele ofereceu a sua vida como sacrifício para tirar o pecado. Desde quando o holocausto, a vida dessas pessoas salvou alguém? Nem a deles mesmos. E foi ele que se ofereceu para morrer. Ele se apresenta para morrer no nosso lugar. E os apóstolos vêm e dizem: não, isso aqui se refere a Israel. É para deixar alguém indignado. E eu fico indignado com esses apóstolos. Continuando. E por isso terá uma vida longa e verá os seus descendentes. Aí eles usam aqui: como assim se ele morreu e verá os seus descendentes? Como não terá uma vida longa? Se ele não está nos vendo hoje, 2000 anos depois, ele fará com que meu plano dê certo. Depois de tanto sofrimento, ele será feliz por causa da sua dedicação. Ele ficará completamente satisfeito. O meu servo não tem pecado. Quem é o homem que não tem pecado? Mas ele sofrerá o castigo que muitos merecem, e assim os pecados dele serão perdoados. Por isso, eu lhe darei um lugar de honra, e ele receberá suas recompensas junto com os grandes e os poderosos. Qual o lugar de honra que Deus deu para Yeshua? Fica à minha destra, fica à minha direita. Pois ele deu a sua própria vida e foi tratado como se fosse criminoso. Ele levou a culpa dos pecados de muitos e orou pedindo que eles fossem perdoados. E ele está na presença do Pai. E quando você ora em nome dele, ele apresenta as marcas do sacrifício ao Pai, diz: eu paguei o preço. E essas pessoas aí dizem que ele não é o Messias, que aqui está falando de Israel. Né? Em Hebreus, no capítulo 10, vamos lá, Hebreus capítulo 10, versículo 28 a 31. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvir o testemunho de duas pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus, que dizem que ele não é o Messias, que a sua morte não serviu para nada? Olha o que ele diz aqui. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus, que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imagine como será pior ainda o castigo que essas pessoas vão merecer. Triste isso, né? E mais triste que a gente já sabe quem é. Pessoas que estavam entre nós e que hoje pregam e dizem que Jesus não era nada, que o sacrifício dele não serviu para nada.
Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: Jeová julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair na mão dos Deus filhos. Então, pelo amor do Deus bendito, não desperdice o seu tempo na frente destas pessoas para ouvir Satanás falando com você. Satanás de saia, Satanás de talite, com barba. Não desperdice o seu tempo. Segundo Pedro, capítulo 2, versículo 20. Portanto, aqueles que chegaram a conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que escaparam das imoralidades do mundo, mas depois foram agarrados e dominados por ela, ficam no fim um estado pior do que o começo. Pois, versículo 21, seria muito melhor que eles nunca tivessem conhecido o caminho certo e depois de conhecerem voltarem atrás e se afastarem do mandamento sagrado que receberam. Melhor seria nunca ter conhecido. E ele diz assim, essas pessoas é igual cachorro. Vomita, vai lá e come o seu vômito. Igual porco. Você lava ele, deixa ele bonitinho, aí ele corre para a lama, porque a natureza dele é lama. E esse tipo de pessoa, segundo Pedro, é esse tipo de gente. Se afasta da presença de Deus, rejeita o que eles receberam de Deus. Porém, eu sempre leio esse texto e não posso deixar de lê-lo. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 13. Por quê? Porque aí muitos diziam, não, coitado, nós temos que orar porque o diabo enganou ela ou ele. Eles estão iludidos. Não foi o diabo. Sabe por quê? Quando Deus sonda o seu coração, Deus vê a sua intenção. E se é um coração corrompido, uma má intenção, Deus se afasta de você, Deus se afasta de mim. E olha o que ele diz aqui, ó. O perverso chegará com o poder de Satanás e fará todo tipo de falsos milagres e maravilhas. Isso aqui, eu estava vendo, segura aí. Eu estava vendo, tem na internet aí um judeu ortodoxo, que ele diz, eu vou ensinar para vocês o segredo porque todo judeu é rico. Na Kabbalah, nós temos esse segredo. Aí eu coloquei nas perguntinhas lá. Ué, e você, por que não ficou rico? Se você fosse rico, você não estava aí perdendo tempo na internet tentando enganar as pessoas? Simples assim, né? Continuando. E enganará com todo tipo de maldade os que vão se destruindo. Eles vão se destruindo porque não aceitaram nem amaram a verdade que os poderia salvar. Então essas pessoas são autodestrutivas, por quê? Porque elas são falsas. Por isso, Deus envia o poder do erro para agir neles, a fim de que acreditem naquilo que é falso. E o resultado disso é que serão condenados todos que não creem na verdade, mas têm prazer na mentira. Ou seja, há 2000 anos praticamente, a sentença já tinha sido dada para essas pessoas que rejeitam a verdade. Outros ficam em cima do muro. Outros têm tempo para tudo, mas não tem tempo para dizer uma palavra para salvar uma vida. Não tem tempo para dar uma palavra de conforto para um irmão, para uma irmã. Ele tem recursos financeiros para tudo, menos para a obra de Deus. Ele tem tempo para tudo, menos para estar na presença de Deus. Então, meus amados, fica aqui a posição
que nós queremos esclarecer. Não brinque com as coisas sagradas. As pessoas, elas colocam todo tipo de problema para não aceitar a verdade. Ela tenta se apegar em tudo quanto é coisa. Por quê? Porque a verdade transforma. E as pessoas não querem ser transformadas. As pessoas querem viver no engano e na mentira. O tempo está se esgotando. Yeshua está às portas. E você, o que fez para a sua salvação? E você, o que está fazendo? Teve uma época, nós estávamos passando uma dificuldade tremenda, nós estávamos em outro salão. Foi por isso que eu tive que desalugar o meu, que eu não sou aposentado, eu vivo de aluguel. Tenho o meu trabalho, que não está rendendo quase nada, e eu vivo de aluguel. Eu tive que desalugar o meu salão e trazer a congregação para cá, porque não tinha recursos. E você acredita que tinha irmãos que poderiam nos ajudar? E sabe o que esses irmãos faziam? Levavam o dízimo, sabe onde? Na igreja. Olha a loucura. Vinha comer da palavra e levava o dízimo na igreja. Então são pessoas que parecem que não acordaram ainda. Acordem. Jesus está voltando. E se ele não chegar amanhã, será que amanhã você vai chegar? Vai estar vivo? Hein? O que você me diz? É difícil, né? É complicado. Está na hora de nós tomarmos um posicionamento. E vou dizer uma coisa para você. Se você não quiser ter compromisso com Deus, não perca o seu tempo discutindo, não. Vá lá para a Rede Globo, para ver as novelas lá. De jogo, sei lá, faça qualquer coisa. Porque melhor seria não conhecer do que conhecer e não aceitar. É a palavra que está dizendo. Por isso que eu tenho orado muito pela vida de vocês, pela minha vida. Nós não sabemos o dia de amanhã. Mas nós sabemos que hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçam o coração. Crede em Deus, crede no Senhor Jesus. Se algum filho do Satanás postar que Jesus não é o Messias, bloqueia esse infeliz. Não dê like pro diabo, mas dê glórias a Deus, ao Deus bendito. Eu agradeço a presença de todos vocês, peço desculpas que o estudo não era o que eu pretendia, mas depois que eu vi as barbaridades que eu vi hoje de uma pessoa que há poucos dias atrás estava pregando Yeshua com maior vigor, vim tentar me enganar com Isaías 53, está me tirando, está de brincadeira. Engana aqueles tolos que não estudam a palavra. Porque a Bíblia diz que, se possível, enganará até os escolhidos. Vocês são os escolhidos, mas eu tenho certeza que vocês não vão se enganar. Que o Deus bendito visite a vida de vocês neste sábado. Reflitam o que Deus tem para a vida de vocês e para nós. Orem para o nosso ministério, que é pequeno, pobre, mas prega a verdade. E a verdade nos liberta. Que o Deus bendito visite todos vocês. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nós agradecemos, Pai, por mais um Shabat que estamos aqui com os teus filhos. Que o teu Santo Espírito visite cada um deles. Se algum ficou sentido ou magoado pelas palavras, que essas palavras sejam para a transformação das suas vidas e para a mudança de vida. Derrama sobre nós o teu Santo Espírito, Pai, para que a nossa mente possa se abrir e possamos enxergar as maravilhas desse Deus Todo-Poderoso. E o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Deus abençoe a todos. Amanhã, Amém. Por volta das 5h30, nós vamos estar fazendo a transmissão através do Facebook, do Instagram e talvez do YouTube. Estuda na palavra. Shalom, shalom. Amém.